Vamos falar de cancro, mas eu não quero que haja confusões. É que nós estamos no arquivo da Casa de Arquitetura e eu não precisei de ir a nenhum arquivo para descobrir quem gostaria de convidar para falar sobre este tema. Tenho cá o professor Manuel Sobrinho Simões. Vão-me desculpar que eu tratarei, como é óbvio, por Manuel durante a nossa conversa. Manuel, bem-vindo. Sem querer, de modo algum, beliscar a tua associação livre, há algo que eu teria que te lançar como desafio. Porquê é que tantas vezes tu fazes questão de sublinhar que o cancro tem que ser cada vez mais encarado como uma doença crónica? Ora bem, primeiro, gosto muito de estar aqui contigo. Muito obrigado. O sítio e contigo. Bem, é assim, há duas coisas em relação ao que é crónico. Uma é a ideia de que demora muito tempo a fazer um cancro. E essas pessoas têm que perceber isso. As pessoas têm muita ideia de que se apanhei um cancro, não se apanha um cancro. Os cancros vêm de dentro e demoram muitos anos, na maior parte dos casos, a fazer-se. E, portanto, desde o início não é uma doença aguda. Que as pessoas geralmente pensam só a segunda parte, que também refere a isso e também é muito interessante, que é, independentemente do tempo que demorou a fazer, nós sabemos que cancros, por exemplo, do rim, podem demorar 30 anos, 40 anos a ter 2, 4, 5 centímetros. Um cancro da mama pode demorar 8, 10 anos a 1 centímetro, 2 centímetros. Portanto, para além desse tempo antes, há agora aquilo que é a doença. E aí tens toda a razão, é crónico agora porque nós hoje somos capazes de controlar o crescimento. Nós não curamos muitas vezes, isto é, nós curamos sempre quando o cancro é inicial e quando o diagnóstico é precoce. E é muitas vezes cirúrgico ou por radioterapia. Mas quando não é, quando já é um cancro que está de alguma maneira avançado, é possível torná-lo uma doença crónica. E é o que estamos a fazer. E é por isso o que acaba por ter semelhanças com a SIDA, por exemplo. Com a SIDA e com a diabetes e com a obesidade. As doenças são doenças crónicas que passam pelo hospedeiro também a sua capacidade de tornar o processo um processo que é da interação entre as células malignas e o hospedeiro e fazer uma evolução no sentido da cronicidade. A palavra crónica é uma palavra que nós usamos com muita facilidade em relação a todas as inflamações. Por exemplo, a tuberculose era uma inflamação crónica, infecciosa. O cancro é, de alguma maneira, também uma doença de interface entre o cancro e a pessoa, e nós hoje estamos a transformá-la numa doença crónica. E nesse sentido, do lado da pessoa, que não dos profissionais, o que é que eventualmente pode haver em termos de latitude de comportamentos que a favoreçam? Tudo o que ela puder fazer que reforce o hospedeiro, ajudando a tratar com alguns medicamentos que enfraquecem as células malignas. Elas são, a gente diz que são malignas porque é um cancro. Sim. Não são muito malignas a maior parte dos casos, mas são malignas potenciais. E então, o truque hoje é dar a impressão de que se nós reforçarmos as defesas do hospedeiro, isso é tão ou mais importante do que os tratamentos muito agressivos contra as células malignas. É de mim ou, como pano de fundo o que tu disseste, está, por exemplo, quimioterapia versus imunoterapia? É em conjunto, sempre. É sequencial. Portanto, tu começas por utilizar, por exemplo, a quimio ou a radioterapia. Sim. E em segundo lugar fazes a imunoterapia, usando agora, aumentando a resposta do hospedeiro contra as células malignas, e depois voltas a utilizar uma sequência de quimioterapia ou radioterapia, e isto agora é permanente. Portanto, a solução é, no fundo, a existência de uma sequência de tratamentos. Sabes porque é que eu acho isso importante? Se calhar vou dizer a primeira das asneiras que direi nesta conversa. Mas é que parece-me haver na nossa sociedade, e sobretudo em classes culturalmente mais favorecidas, um certo discurso que tem tendência a pôr
imunoterapia e quimioterapia em oposição. Pois, é um disparate. E o que tu acabas de dizer significa é um que disparate. pode ser um disparate Não absoluto. É mesmo. É um disparate. Portanto, nós não temos capacidade nenhuma em relação a cancros avançados, nós não temos nenhuma hipótese de usar uma monoterapia. É impossível. Mesmo quando era quimioterapia, já era com diversos medicamentos. E utiliza, o que é, de resto, também é uma coisa que é espantosa, é que nós, por exemplo, às vezes os doentes têm um cancro e deixam de responder a uma terapêutica. E ele tem que mudar o medicamento. E nós sabemos que passados um ano, ele às vezes volta a ser sensível ao medicamento anterior. Portanto, isto é importantíssimo. Portanto, significa que nós permanentemente temos que estar, e é por isso que isto é personalizado e não é precisão, é a personalização. E a capacidade de voltar atrás e ver quem sabe, vamos usar ao mesmo medicamento. Isso agrada-me muito, porque ou muito me engano, ou tu também navegas nas minhas águas, que é, não és um grande adepto da expressão medicina de precisão, mas em contrapartida gosto muito de medicina personalizada. O regresso à personalização. E com recurso a muitas vezes a coisas terapêuticas que eram tradicionais, deixaram de se usar, vamos experimentar mais tarde às vezes e voltam a responder. Porque o cancro, agora voltamos àquela minha coisa inicial, o cancro demora muito tempo a fazer porque nós temos muitas células diferentes. As células são filhas de uma mesma mãe há muitos anos, mas depois têm milhares e milhares de células diferentes. E nós sabemos que, se tratarmos bem, nós podemos, por exemplo, atingir uma percentagem X e depois essa deixa de responder, muito bem, a gente abandona esse medicamento e começam a crescer as outras células porque essas morreram e estas agora estão a crescer. Nada impede que passasse um ano naquele equilíbrio, porque há sempre uma competição entre as células. As células são heterogéneas. É um tecido. E então pode acontecer que volte a aparecer aquele clone, que é o conjunto de células iniciais que tinha desaparecido. Havia uma quantidade pequenina que tinha ficado noutra área do cancro e que agora volta a crescer e volta a responder. Mas isto só se faz se a pessoa puder seguir os doentes. E é personalizado. E agora, as pessoas pensam assim, mas então quer dizer, passamos a vida a fazer biópsias? Não. Então. Porque nós podemos hoje fazer o estudo das células no sangue. Portanto, nós hoje temos o que chamamos biópsias líquidas. Repara, não é uma coisa, não é, agora é um parênteses, as pessoas têm a mania de dizer esta coisa, vamos fazer isto para ver se a pessoa tem células em circulação. Deus me livre, isto não é um diagnóstico de screening. Sim. Não, tu não podes dizer, vejam-me aí se eu tenho células, porque todos nós em circulação temos células potencialmente malignas, que felizmente não vão dar chatices, mas com mutações. Mas se eu já conhecer muito bem o cancro, que é do doente Silva, e que eu sei já quais são as alterações que ele tinha na primeira que eu pude estudar a peça, eu a partir de agora tenho uma espécie de mapa e eu posso ir procurar as mutações que eu tinha visto inicialmente e vejo quais são as que estão a aparecer e a desaparecer, a aparecer e a desaparecer. E é isto que, portanto, é personalizado e é ao longo do tempo.